Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o primeiro debate do trio Pé de Bola. E claramente eu não estou só, né? Porque somos um trio. Somos um trio aqui. Eduardo Costa e Ellison Silva. Como vocês estão, meus queridos? Olá, Bárbara. Olá, Ellison. Uma satisfação grande estar aqui com vocês e que bom que a gente está conseguindo tocar esse projeto com muito carinho, com muita dedicação, para a gente falar do futebol nordestino, né? Do futebol que é nosso. É sempre uma honra, é sempre um prazer estar com grandes craques que são vocês dois. Saudações, pessoal. Um abraço para a Bárbara, para o Eduardo, para todo mundo que está nos acompanhando. É realmente uma satisfação muito grande, né? Estar começando esse projeto para a gente falar de uma maneira diferente sobre o futebol nordestino, né? Saindo também dos. A gente fala muito de eixo Rio-São Paulo, mas até no próprio Nordeste a gente tem alguns eixos. E aí a gente vai falar, claro, dos times como o Bahia, que está por aqui, Fortaleza, Sport, os times principais, mas também vamos abrir espaço para os times que têm menos espaço nessa mídia, trazendo sempre análise com muito fundamento, que aqui a gente acompanha, porque a gente gosta realmente, e espero que todo mundo também curta o nosso conteúdo. E para a gente começar, roda a vinheta. É muito boa essa vinheta, né? Ai, eu adorei. Sensacional. Sensacional, sensacional. E vamos começar aqui. Hoje a gente vai comentar com vocês alguns temas, alguns pontos polêmicos da última rodada, mas antes de tudo, a gente gostaria que você, por favor, seguisse o nosso Instagram e você também seguisse aqui o nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo, se inscreve aqui no canal, a gente vai estar sempre trazendo novos conteúdos. Você também pode procurar a gente no Instagram, @triopedbola. E também os nossos Instagrams pessoais, né? Que está aqui ao lado de cada nome. Mas vamos começar. E vamos começar do começo da Série A. Vamos entender um time nordestino que está na Série A e está com muitos problemas, meus queridos. Esporte Clube do Recife. Como é que vocês poderiam resumir em uma frase esse início de temporada do esporte? Olha, eu ia resumir em uma palavra, não necessariamente em uma frase, que é desastre. Um começo desastroso do esporte. Desastroso. O esporte, a minha palavra, só uma palavra é rebaixamento, porque eu acho que pelo andar da carruagem, o esporte está numa toada aí que periga repetir o América de Natal em 2007, né? Fazer uma pontuação baixíssima, a pontuação mais baixa, foram 17 pontos apenas na Série A do Campeonato Brasileiro, mas é um caminho que começou mal já desde o início da temporada, o trabalho do Pepa já não empolgava desde o estadual, acabou que o título contra o Retrô mascarou muita coisa, mas o trabalho já era ruim há bastante tempo, já se sabia que era ruim há bastante tempo, mas se insistiu de uma maneira que não deu nem para explicar, né? Se tratando de esporte e de futebol brasileiro ainda mais, né? E aí chega nessa situação complicadíssima com o Antônio Oliveira chegando e já sendo chamado de burro com 20 minutos, uma situação bem preocupante aí do Leão da Ilha do Retiro. E, Ellison, você falou, no estadual já não empolgava. Pô, desde o ano passado, o esporte teve dificuldade para subir para a Série A. Então, o esporte não subiu para a Série A com tranquilidade. O esporte precisou de resultados de outros times para poder conseguir o acesso. Então, desde aquele momento já se acendia um alerta de que coisas precisavam ser mudadas dentro do esporte para que na Série A o esporte funcionasse como um time de Série A. E até agora o que a gente vê é um esporte que não funciona, não performa como um time de Série A. Mas como você falou, o Antônio chegou, a primeira coletiva dele pós-jogo foi após um 4-0 dentro da Ilha do Retiro para o Cruzeiro, um jogo horrível, mas que a gente separou aqui duas partes, duas respostas dele, para ilustrar um pouquinho o que ele viu desse primeiro momento e também o que se pode esperar do futuro aqui para o esporte. Vamos acompanhar. É evidente, e você falou muito bem, uma equipa que se quer recuperar, sofrer um golo dentro de um
de uma ação que claramente tem que ser trabalhada, porque a equipa sofre muito golo de cruzamento de canal, portanto, e o adversário acabou por explorar. Uma equipa que quer se recuperar e sofre um golo logo aos 4 minutos, claramente, animicamente, realmente se afundou. Por isso, aquilo que eu digo é que aqueles que estarão mais emocionalmente preparados e aptos é aqueles que nos vão poder defender. Portanto, isto é como na selva. A lei do mais apto é aquele que sobrevive. Portanto, vou contar com aqueles que podem dar respostas claras perante o momento e perante o contexto que nós vivemos, principalmente dentro de casa. Por isso, mais uma vez, eu peço o apoio da torcida. Não peço paciência, portanto, porque isso já a perderam perante uma equipa que em 8 jogos não ganhou nenhum jogo. Portanto, aquilo que eu peço é que ela acredite, porque vou trabalhar muito para tirar o Sport desta situação, porque o Sport é muito mais importante do que o treinador, do que os jogadores, portanto, e quando eles estão a apoiar o Sport, portanto, e é isso que eu peço para eles. E aí? Torcida tá na bronca, né? Torcida tá querendo resultado, todo torcedor quer isso, né? No final do dia, todo torcedor quer resultado, e depois que o time passa 8 rodadas sem ganhar, importante dizer, foram 8 rodadas do Sport com 2 pontos marcados no Campeonato Brasileiro. Ele chega e diz: olha, alguns jogadores a gente percebe que eles tiveram problemas ali emocionais depois que você leva alguns gols, é um pouco complicado voltar, mas a gente vai trabalhar com quem tiver melhor organizado e respondendo melhor ao que foi proposto. O que é que vocês acharam aí dessa primeira resposta dele? Essa primeira postura, né, na real. Eu acho, Bárbara, que ele fala uma coisa muito consciente, né, nesse primeiro momento, que é assim, ele pede apoio, mas ele não pede paciência, porque ele sabe que a paciência não existe. Porque muito se falou, né, da questão do burro com 20 minutos, que é realmente uma coisa impressionante, né? O cara com 20 minutos no comando de um time já é chamado de burro. Mas a torcida, acho que a gente tem que olhar um pouco além. Acho que a torcida chamar o cara de burro com 20 minutos não é uma revolta só contra ele. É um treinador que está se estourando nele uma conta que vem de antes, que vem de seus antecessores, que vem do trabalho da diretoria. Cara, o esporte, se a gente for somar, não apenas, se a gente for contar não apenas Campeonato Brasileiro, né? Contar também Copa do Nordeste, contar o Campeonato Pernambucano, o esporte ganhou um jogo dos últimos 12, que foi o primeiro jogo da final do Pernambucano contra o Retrô. O Sport perde o segundo jogo, mas ganha nos pênaltis. Esse primeiro jogo, foi até consultar aqui, foi no dia 22 de março. Ou seja, já vão fazer 2 meses e o Sport não ganhou mais nenhum jogo. Né? Como o Ellison falou, caminha a passos largos para fazer uma campanha muito ruim. E pior até do que isso, o time evolui. Porque se a gente for lembrar dos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, né, contra São Paulo fora de casa, depois contra o Palmeiras, depois contra o Vasco, foram jogos em que o Sport não jogou mal, mas acabou perdendo, teve erros defensivos, algumas questões de arbitragem, né, e eu até acho que eu vejo na minha avaliação como um erro, acho que o Sport em algum momento se apoiou muito nesse discurso e acabou não olhando pro interno, né, pro seu elenco, para as questões que acometiam o clube, enfim. Mas no começo o Sport não tinha necessariamente o resultado, mas até jogava bem, o que dava um alento para o torcedor de que quando pegasse uma sequência que fosse mais viável, o time conseguisse se recuperar. Agora, ao contrário, né? O Sport não pontua e não joga bem. E eu acho que isso que é o mais preocupante, porque o time não pontua, não joga bem, e agora já são 8 rodadas sem nenhuma vitória. Então começa a virar uma pressão acumulada, começa a ficar uma coisa cada vez mais insustentável, e aí é cada vez mais difícil o time arrancando resultado. Eu acho que o Antônio Oliveira vai ter um trabalho muito complicado para recuperar o elenco, né? Porque a confiança vai lá embaixo, né? Você começa uma Série A de Campeonato Brasileiro com esses resultados, e aí
talvez se eles tenham agora, depois desse jogo contra o Cruzeiro, a sequência mais, entre aspas, viável, desde que começou a Série A, né? Que vai pegar o Ceará, que é um confronto regional, depois vai pegar o Inter, depois pega o Mirassol. O Inter que vinha bem, mas agora está no momento de baixa, né? O Inter vê alguns jogos não vem conseguindo, foi goleado, né, na rodada passada pelo Botafogo, perdeu por 4-0 na última segunda-feira. Então, é uma sequência que o esporte vai ter para se recuperar, mas tem que ver também o que é que tem de material humano, né? Eu acho que a janela de contratações do esporte para a Série A, ela ficou muito abaixo do que ela deveria ser. Foi buscar o Pablo, que nem no Atlético Paranaense, que era o único lugar onde ele havia jogado bem, ele já não vinha rendendo no ano passado, tanto que acabou sendo liberado, né? Não fizeram a continuidade do Pablo para disputar a série B pelo Atlético Paranaense. E eu acho que a grande decepção é o Sérgio Oliveira, né, que é o português, que chegou com muita pompa e acabou sendo expulso, quase colocou a perder o título pernambucano, inclusive, né, foi expulso de maneira infantil na final do estadual, no segundo jogo contra o Retrô, e também vem atuando muito abaixo do que se espera de um jogador que tenha o nível de experiência dele para quando chega num campeonato brasileiro, né? Então é uma situação realmente bem preocupante que a gente espera que o esporte, até por ser um dos representantes do Nordeste, né? A gente tem o recorde de participação do nordestino na Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada, que consiga se recuperar, mas todos os passos que o esporte dá, eles são bem contestáveis e os resultados mostram que dá para avaliar que os passos que estão sendo tomados estão sendo todos errados. Só para complementar o que você falou, Alisson, dessa questão de montagem de elenco, né? Basta ver, é claro que não é só isso que mede uma questão, né? Mas, enfim, o Sport fez nessa janela as 2 contratações mais caras de sua história. Carlos Alberto e Matheus Alexandre. Os dois já vêm sendo muito criticados pela torcida, muito criticados pela torcida, e não só isso, o Matheus Alexandre já até saiu notícia no dia que a gente está aqui gravando, né, foi afastado pelo Sport e já está sendo visado aí pelo Atlético Paranaense, né, ou seja, existe uma tendência de que ele nem continue mais no clube, foi a segunda contratação mais cara da história do clube, então o Sport gastou muito e gastou mal, e aí vai ter que corrigir em junho. Só que é aquela, né? Todo mundo quer corrigir rota em junho, nem todo mundo vai conseguir. E aí você vê, né? Do Botafogo, de onde veio o Carlos Alberto, por exemplo, ele perdeu o Jefinho, perdeu o Tiquinho Soares, perdeu qual é o nome daquele que foi para o Atlético Mineiro? Júnior Santos. Perdeu o Júnior Santos, perdeu vários jogadores, perdeu o Luiz Henrique, e ainda assim mandou o Carlos Alberto embora por uma quantia absurda de dinheiro, né? Que o Sport resolveu pagar, e de maneira que parece que não. O Sport, eu acho que nessas contratações, inclusive, pô, ele contratou mais grife, por mais que não sejam jogadores da primeira prateleira, mas resolveu observar o mercado e resolveu gastar dinheiro, mostrar que tinha poder no mercado, acho que passar uma mensagem que estava chegando na Série A com poder, que estava chegando com grana para investir, e acabou investindo de maneira completamente atabalhoada, sem observar as necessidades do elenco, sem observar o que é que o time precisava para disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. E um nome como o Gustavo Maia, por exemplo, que também foi um jogador que chegou com muita expectativa e que agora já vai ser recolocado no mercado, né? Então não dá para entender muito bem como foi feito esse planejamento para o esporte chegar na Série A, mas dá para avaliar já com toda clareza que se não houver uma mudança drástica de rota, é muito difícil que esse caminho não acabe na Série B do ano que vem. Pois, você falou de planejamento, Alisson, e foi por causa de planejamento que Yuri Romão falou que o Pepa ia se manter no cargo uma semana e na outra semana disse que ele não seguiria também, porque não tava mais funcionando, tinha chegado ali no limite. Como o Eduardo comentou sobre o Matheus Alexandre, a gente está gravando hoje, que coincidentemente é o dia de 120 anos de aniversário do esporte, né? Dia 13 de maio, e o esporte soltou uma nota falando que oficialmente estava atuando junto com os representantes de Matheus Alexandre e de Gustavo Maia na procura de novas oportunidades no mercado. Também informava que não vai renovar com o lateral direito de Plácido e com o atacante Leno Lobato, que encerram o contrato no mês de junho.
Eu não O lembro de aniversário do ter. esporte hoje, Bárbara, desculpa, o aniversário do esporte hoje é aquele meme, né, do Clodovil, que aquela festa virou um enterro, né, porque o clima é péssimo. Pois é, pois é, exatamente. Mas eu não lembro também de ter visto um clube anunciar dessa maneira, pelo menos, mas anunciar que está trabalhando para retirar os jogadores. Eu achei um pouco diferente esse anúncio do esporte. Talvez ele exista justamente pelo momento que o esporte está vivendo hoje, pela pressão que a torcida faz e pela maneira como os jogadores não estão sendo abraçados pela torcida, porque tudo bem que existe um problema ali com o técnico, existe uma necessidade de uma mudança de técnico, mas a postura que alguns jogadores tiveram no jogo contra o Cruzeiro é realmente bastante questionável. Não sei se você Parece aquela. Parece que tá jogando para a torcida, né? Não, a gente tá tomando providência aqui, a gente tá fazendo alguma É, coisa para mostrar que a diretoria tá fazendo alguma coisa mais do que qualquer outra situação, né? Tá expondo os jogadores e aí eu acho super natural esse movimento de você afastar jogadores, de que vai colocar ele no mercado, mas fazer dessa forma você tá jogando com perdão do trocadilho junto ao mascote do esporte, você está jogando esses atletas aos leões, né? Você tá colocando a culpa claramente deles depois que você toma essas atitudes e publiciza essas ações logo depois de uma goleada por 4-0 para o Cruzeiro na Ilha do Retiro. Pois é. E passando aqui um pouquinho para poder a gente entender como é que está a situação do Esporte Clube do Recife na Série A, temos a tabela. Na tabela aqui, a gente consegue perceber que o Sport está ocupando a 20ª posição, lembrando que são 20 times na Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, o Sport é o lanterna. A gente tem ali o Palmeiras como referência do primeiro colocado, o Sport tem 2 pontos em 8 jogos, nenhuma vitória, 2 empates e 6 derrotas, 4 gols marcados, 14 gols sofridos, um saldo de menos 10. Sabe uma coisa que me preocupa, Bárbara, nessa Conta. tabela de classificação? Porque se você imagina, por exemplo, eu vou pegar só o exemplo do Ceará, tá? Que está em nono, mas é um time que, assim como o Sport, volta agora da Série B para a Série A, está subindo agora. E quando você sobe, claramente seu objetivo é não ser rebaixado. Ele já Isso. tem 9 pontos de diferença para um clube que, em tese, entra para brigar para não ser rebaixado. E é difícil você, nessa situação, você tirar 9 pontos de vantagem, por exemplo, para um adversário direto. Então, ai- por mais que seja começo de campeonato, acho que a gente não chegou ali em um quarto do campeonato ainda, está mais ou menos em um quarto, né, do campeonato, mas ainda assim já o sinal de alerta vermelho piscando, com bomba estourando de tudo ali, já tem que estar ligado na Ilha do Retiro. essa Assim, comparação, Ellison, com o Ceará, ela é muito tem que boa, estar enquanto a assim. Bárbara tá aí soltando fogos na imagem dela. Ela tava Não, para ansiosa mostrar por que isso. o alarme tem que estar assim dentro da Ilha do A Retiro. Bárbara tava ansiosa por isso. Mas essa comparação é boa porque, assim, a gente está falando de clubes que não estão em patamares muito distintos, porque, assim, se a gente fosse comparar com Bahia ou Fortaleza, por exemplo, alguns poderiam dizer, pô, mas Bahia e Fortaleza, SAFs, clubes que hoje estão em outros momentos, Libertadores, tá? Não, Ceará e Sport estão em patamares semelhantes, tanto que no ano passado, eles dois subiram na última rodada, né? A Bárbara falou da questão do esporte, da combinação de resultados, também para o Ceará, né? Que o Ceará subiu junto com o Isso. Sport na última rodada, empatando com o Guarani já rebaixado. Só foi conseguir subir, claro, teve uma campanha muito boa, mas conseguiu subir na última rodada porque o Novo Horizontino só precisava ganhar do Goiás e perdeu. E aí acabou salvando o Ceará, mas foram dois times que subiram com dificuldades no ano passado, né? Cada um a seu modo. E aí a gente tá vendo o Ceará fazer um começo de ano, no geral, muito sólido e o Sport indo ladeira abaixo. Pois é, uma pena, viu? E olhando de baixo para cima, a gente tem o Sport em 20º, o Vitória em 14º, Fortaleza em 11º, o Ceará em nono e o Bahia em 7º lugar. O Bahia é o time melhor colocado, né? A gente lembra que o Fortaleza fez uma campanha histórica no ano passado e esse ano não começou tão bem como se estava esperando. Bárbara. E o Oi. Bahia que vinha na contramão do Sport, né? Antes de perder para o Nacional do Uruguai, vinha de 8 jogos sem perder. Também isso explica muito essa campanha boa que o Bahia está fazendo.
na Série A e que também ainda na liderança do seu grupo na Libertadores. Então, o Bahia vai fazendo essa contramão. E só para fechar essa diferença do Ceará para o Sport em pontos, né, são 9 pontos de diferença em 8 rodadas. Então, é uma coisa que é mais de um ponto por rodada que está sendo aberta. Então, para recuperar, é uma situação bem complicada. E para finalizar de novo, a gente viu que o Sport está mandando o jogador embora, né? Chegou o treinador novo, mas só vai poder contratar, só vai poder contar com novos reforços, por exemplo, a partir do dia 2 de junho. Então, o Antônio Oliveira vai ter quase um mês aí pela frente para tentar tirar o máximo desses jogadores que conseguiram conquistar 2 pontos em 8 rodadas antes de receber novos reforços. Então, eu acho que essa também é uma situação que preocupa bastante a torcida do Sport. E avançando aqui, a gente tem os próximos confrontos. Como os meninos já falaram, o Ceará recebe o Sport, sábado, 4 da tarde, sábado às 6h30, o Fortaleza viaja para jogar contra o Vasco, e no domingo, 4 da tarde, clássico, Salvador vai tremer com o Bavi. Então, só jogo bom e jogo muito importante, um clássico nordestino e um clássico municipal. Seguimos, senhoritos. Passamos adiante? Bora Seguimos. nessa. E vamos seguir aqui. Descer de divisão antes que o Sport resolva fazer isso sozinho. Né? Então vamos mudar de divisão aqui rápido e eu vou trazer tu para a conversa, Edson, principalmente porque o Belo trocou de técnico. E a gente vai ouvir mais, aqui. Né? Trabalhamos a semana inteira para isso. Né? Coloquei em campo os jogadores que eu acredito que estão em melhores condições nesse momento. Né? Foram os que, durante a semana, trabalharam melhor e é a base desde o primeiro jogo. Né? Eu acredito que do primeiro jogo nós tivemos 2 mudanças, que foi o JP e o Denilson, se eu não me engano. Ficaram fora o Dourado e o Thalisson. Então, assim, a gente trabalhou muito bem durante a semana, a gente tentou fazer com que os jogadores entendessem o que o Floresta poderia fazer aqui. É uma equipe que joga defensivamente, até pelas características do seu treinador. Acabamos levando um gol com 2 minutos, que praticamente tirou toda a nossa confiança, né, dentro de campo. Erramos muito, acredito que fomos um pouco lentos também na troca de bola no primeiro tempo, tanto é que nós não criamos nenhuma oportunidade. No segundo tempo, a gente voltou melhor, né? Conseguimos o gol, num erro deles também. Acho que pressionamos um pouco mais. Era isso que nós tínhamos que fazer desde o início do jogo. Mas, assim, continuar trabalhando, né? O torcedor tem razão em contestar, em reclamar, né? Como fez no final. Eu acredito que durante o jogo tem que procurar incentivar, né? Mas no final o torcedor estava com toda a razão e a gente tem que aceitar e procurar melhorar. Ellison Silva, a palavra é 100% sua, meu querido. Vai procurar melhorar com outro treinador, né? E você não vai me ver aqui dizer que o trabalho do Zago era bom, que tinha alguma possibilidade de evolução, porque desde que ele chegou ao Botafogo, no dia 12 de abril, ele teve a sua estreia na vitória por 3-0 contra o Confiança, na estreia da Série C, o time só piorou. E o detalhe é que nesse jogo contra o Confiança, ele não treinou o time, ele chegou na véspera, ele estava resolvendo a saída do The Strongest, né? Chegou na sexta-feira, jogou no sábado contra o Confiança e acabou vencendo por 3-0 em um jogo que o Botafogo jogou bem pior do que o Confiança, mas conseguiu fazer 3 gols e venceu por 3-0. Depois empatou 0-0 com o Náutico no jogo sofrível, empatou por 0-0 com o ABC no jogo sofrível, perdeu para o Flamengo, essa aí a gente deixa à parte, perdeu para o Guarani jogando muito mal, o Guarani então lanterna, não tinha somado nenhum ponto ainda na Série C, e depois perdeu para o Floresta por 3-2. E se o Zago avaliou que ele treinou muito bem a semana para depois, nessa argumentação, dizer que só trouxe ponto negativo do time, então é uma situação muito complicada, né? Acho que o que mais pegou para a saída do Zago foi
além do desempenho que vinha caindo a cada rodada, foi a questão de que depois do jogo tiveram algumas entrevistas desencontradas. O Michael Fraccaro, que é o goleiro que vem sendo o principal jogador do time na competição, na Série C, e isso aí é um sintoma muito grave de que o time vem sofrendo muito na Série C, ele disse que os jogadores ainda não estavam entendendo os métodos do Antônio Carlos Zago e que precisavam assimilar isso para tentar melhorar de rendimento. E aí o Zago, na coletiva, foi dizer que se alguém acha que os métodos não estão sendo compreendidos, essa pessoa está errada. Então, estava vendo ali Nossa Senhora. A comunicação não estava boa a relação não era boa, na verdade, entre treinador e o elenco, né? Eu acho que isso que acabou pesando na decisão da SAF de demitir o Zago e contratar o Márcio Fernandes. E só para fechar essa questão do Zago, porque o Botafogo já tem um novo treinador, né? Ele passou 30 dias em João Pessoa. E morar em João Pessoa hoje é um dos maiores sonhos de vários brasileiros e a gente vê isso, tanto de gente que tem nessa cidade para cá. Muita gente se mudando para João Pessoa e o Zago teve pouquíssima oportunidade. Ele estava na Bolívia, saiu do The Strongest, veio morar em João Pessoa, passou 30 dias. E acho que o grande erro da SAF foi ter esperado quase 3 semanas entre a final do Paraibano, que o Botafogo perdeu para o Souza, e a estreia na Série C, contando com o trabalho do Zago, né, que só chegou na véspera da Série C. Você teve uma intertemporada de um time que já não era tão confiável no Campeonato Paraibano, ao ponto de acabar perdendo a final, e perdeu esse tempo, simplesmente perdeu esse tempo. E aí você confiava no trabalho do Zago ao ponto de esperar 3 semanas para que ele chegasse em João Pessoa, e aí depois de 30 dias você acaba mudando esse rumo aí, você acaba demitindo o treinador. Então é mais um erro da SAF, né, que vem falando muita coisa e fazendo ao contrário, como foi a questão de dizer que time grande não vende mando de campo e acabou vendendo mando de campo da partida contra o Flamengo para São Luís do Maranhão. Tem a questão de priorizar a Série C, e o Zago estava rodando o time na Série C, que era um grande problema e uma grande contestação também, porque como ele não teve a intertemporada, ele estava mudando muito o time com a justificativa de que estava conhecendo o elenco. E no dado do Botafogo, na 12ª temporada consecutiva, fazer teste numa Série C do Campeonato Brasileiro, pelo amor de Deus. Você não tem tempo para fazer teste na Série C, que você está lá há 12 anos tentando sair. E agora o Botafogo passa após a 5ª rodada, né? Está mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de classificação. Depois do jogo contra o Guarani, o Botafogo saiu do G8 da Série C pela primeira vez desde 2022. O Botafogo passou 41 rodadas no G8 da Série C e saiu nesse momento. Então é algo que preocupa o botafoguense, que agora vai ter Márcio Fernandes com uma sequência duríssima pela frente para tentar reagir com esse time. Ô Ellison, e como é que foi a recepção, né, do torcedor do Belo? Como é que tá esse primeiro momento com a chegada do Márcio? Curioso, Bárbara, que a torcida está empolgada porque o trabalho do Zago realmente foi muito fraco, muito ruim mesmo. Era um time que evoluía a cada jogo, ele piorava realmente muito a cada jogo. E o Zago chegou com uma pompa danada, né? Depois de muita expectativa, inclusive faziam até um trocadilho, né? Que era a dupla Zagalo, que era sinônimo de sucesso, né? Que é Zago e Galo, Alexandre Galo, que é o CEO da SAF do Botafogo. Essa dupla durou um mês. Mas o pessoal está animado com a chegada do Márcio por 2 situações que aconteceram em 2020. Em 2020 ele foi rebaixado com o 13, maior rival do Botafogo. Foi rebaixado com 13 em 2020. E depois que saiu do 13, ele assumiu o Vila Nova no quadrangular e foi campeão. Ele foi rebaixado e campeão da mesma Série C. E aí o torcedor está nessa expectativa, né? Fez um trabalho bom para a torcida, entre aspas, que foi rebaixar o rival, e depois acabou ficando com o título da Série C, e é essa recuperação que o torcedor do Belo espera nesse momento. E talvez seja uma necessidade bem urgente, né? Porque o Botafogo, ano passado, chegou mais uma vez bem perto do acesso e mais uma vez não conseguiu. Aí, ano passado, passou basicamente a Série C inteira lá no topo, fez a primeira fase excepcional e aí agora faz um início de primeira fase horroroso. Então, mesmo que os torcedores estivessem, a gente está sempre na Série C, a gente quer subir, etc., mas pelo menos a sensação deles era estar sempre em cima, sabe? Está sempre na iminência do acesso.
e agora não está mais. Pois é, e agora tá todo mundo agora visando, né, ser o que foram Vitória e Remo recentemente, né? O Vitória em 2022 e o Remo no ano passado, que se Sim. classificaram para o quadrangular só na última rodada e acabaram subindo de divisão, né? Então acho que depois de tanto tempo lá em cima, talvez essa turbulência venha para fazer com que haja uma avaliação de que porque a primeira fase foi boa, que não está tudo bem, né? E o Botafogo já prometeu, inclusive, o Zago foi no meu programa na Rádio Pop aqui de João Pessoa, no Esporte na Pop, e falou que o Botafogo vai fazer um mercado bem agressivo nessa janela curta que a gente vai ter no início O Galo. do mês de junho. O Galo que foi lá. Ah, ok. Porque eu já ia dizer, o Zago foi quando eu já estava um pouco perdido. É porque esses nomes curtos aí acabam atrapalhando, né? É tudo culpa desse trocadilho aí com o Zagallo. Isso é verdade, isso é verdade. Não tem para onde fugir. Mas o próximo jogo, vamos dar uma olhada aqui na tabela para a gente entender como é que tá um pouquinho aqui. O Belo está em 13º lugar, 5 pontos, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Realmente, para o time que estava, para a torcida que estava acostumada com top 8 ali, está em 13º, dói. Dói bastante. Em cima do Belo está o ABC de Natal em 12º, o Floresta em 11º e em 7º o CSA. O líder da Série C é o Caxias. Uma grata surpresa essa liderança Que do perdeu, Caxias. Bárbara, um jogo no 5. Para quem? Pro Confiança. Que foi o único jogo que o Confiança ganhou dos 5. Tenta entender. O que acabou causando a mudança de treinador, né? Que aí chegou o Júnior Foi. Rocha e só sabe o que é ganhar desde então. Exatamente. Olha aí. E se é para falar de confiança, vamos falar de confiança, Du? Tá faltando confiança, né, para o time, né, com perdão do trocadilho. Esse é obrigatório. Isso é Essa obrigatório. é Só obrigatória. para falando em trocadilho, só para poder dar meu centavo de pitaco, o Zagallo se revira no túmulo com esse Zagallo aí do Nossa Senhora. Mas Bárbara, acho que o do Confiança é uma das principais decepções da Série C nesse começo de ano, pelo que mostrou até o começo do campeonato e pelo que não tem mostrado nesse começo, né? O Confiança, vamos lembrar, o Confiança termina o campeonato estadual como o melhor ataque do país em 2025. No primeiro trimestre foi o time que mais fez gols no Brasil. O Neto, camisa 9, artilheiro do time, era o artilheiro do Brasil quando acabou o campeonato sergipano. E não foi só pelo sergipano, né? Mas Copa do Nordeste, o time tendo boas apresentações, Copa do Brasil, foi até a segunda fase, por muito pouco não eliminou o Ceará, que é um time de primeira divisão, na casa do Ceará. Então, Confiança vinha se apresentando muito bem. Eu até tenho visto, né, algumas pessoas aqui em Aracaju, até mesmo da imprensa, meio que desmerecendo um pouco agora no sentido de é fácil contra os adversários do sergipano. Tudo bem, os adversários do sergipano em sua maioria são muito abaixo, mas melhor ataque do Brasil não é qualquer um que consegue, né? Então o trabalho do Vaguinho Dias era muito bom. Até que veio a Série C, o time começou a mostrar algumas dificuldades que eu acho que são naturais, porque você está elevando muito o seu nível de disputa, então é normal que algumas lacunas apareçam. Até que veio a situação que foi o ponto de virada do Confiança no ano, que foi a saída do Vaguinho Dias, né? Eu já comentei isso até em vídeos no meu canal, em análises que eu faço por aqui, que eu não acho que a demissão do Vaguinho Dias ela tenha uma questão técnica envolvida. E aí tudo bem, né? O presidente Pedro Dantas veio a público, justificou, falou que se dava pelos resultados, né? Porque o time... assim, eu não acredito nisso. Eu vejo, até pelo que foi divulgado aqui na imprensa, que tem muito em relação à questão interna, né? De problemas de relacionamento com o elenco. Mas se foi isso, para mim continua sendo absurdo, né? O presidente à época justificou que
Ele mesmo falou isso, o Campeonato Sergipano foi excelente, fomos campeões jogando muito bem, o time bem na Copa do Nordeste, se apresentou bem na Copa do Brasil, mas os resultados até agora na Série C não estão bons, nós temos 33% de aproveitamento. Ganhou um jogo de 3. Se você pega um trabalho que foi tão bem consolidado no primeiro trimestre e joga fora porque o time tem uma vitória em 3 jogos na Série C, eu particularmente achei, se foi essa justificativa, assim, foi apertou o botão do desespero muito rápido. E o que eu acredito, como disse mais uma vez, que não foi, que tem a ver justamente com a questão de relacionamento interno com algumas figuras do elenco. Fato é que o Vaguinho saiu, chegou o Luizinho Vieira, e o time não consegue evoluir, né? Tudo bem, o Luizinho chegou a 2 jogos, mas Confiança tem mostrado muitos problemas. Um time que tinha um ataque tão forte, tão poderoso, de repente com muita dificuldade para concretizar gols, né? Se você pegar jogos contra, por exemplo, Botafogo na abertura da Série C, contra o Maringá, em que o time fez 1-0, fez 2-1 fora de casa, com 1 a mais e perdeu o jogo. Contra a Ponte Preta, fez 1-0 no primeiro tempo e amassou a Ponte Preta, podia ter feito 2, 3, mas o time não consegue concretizar, né, na frente. E atrás, a defesa do Confiança é um show de horrores, né? O Confiança tem a pior defesa da Série C em 5 jogos. Tomou 11 gols em 5 jogos. Assim, uma queda defensiva gigantesca, que evidencia muito o que tem sido Confiança. Eu até comentei isso depois do jogo contra o Náutico, né? Você pode ter o melhor ataque do universo. Se você toma 2, 3 gols por jogo, é muito difícil você ter sucesso, porque você tem que ficar correndo atrás o tempo inteiro, tomando gol toda hora. O Confiança toma gol muito facilmente. A gente viu isso contra o Náutico. O Náutico... Fala, Bar. Vamos aproveitar, já que você está falando do Náutico, Vamos. Os 2 gols aqui para a gente ir acompanhando enquanto você comenta, tá? Uhum. A gente vai ver aí os 2 gols, né, do Náutico na vitória por 2-0. O Náutico não tinha feito gol em ninguém nessa Série C, né? Nos últimos 5 jogos em casa, o Náutico tinha empatado em 0-0 em 4 e fez 2 gols contra o Confiança aí, ó, com muita facilidade. Esse primeiro gol do Marco Antônio, ele entra completamente livre na área. Assim, ele não é um homem de referência, mas ele entra totalmente livre, né? O Arnaldo, que era um cara que vinha sendo muito criticado na lateral direita do Náutico, foi o melhor em campo com 2 assistências e tocou o terror na defesa do Confiança. É um time que toma muito gol, a gente vai ver o segundo gol. Olha como o Arnaldo ganha com muita facilidade do Ayrton. E o Talicinho, que vem de trás, nem é um jogador alto, né? Mas a zaga do Confiança tá... É muito pequeno ele, cara. Pois é, eu falei, não é nem um jogador alto para ser bondoso, né? Mas até no nome ele é pequeno, né? O Talicinho. E vai entrar, a gente vai ver o replay, vai entrar com muita facilidade na zaga do Confiança, né? A zaga tá toda focada no Mezenga e na trajetória da bola e não percebe o Talicinho vindo de trás, ele mal pula para cabecear e fazer o gol. Então é uma Confiança que sofre muito defensivamente, que perdeu a objetividade ofensiva que tinha e começa a ficar na situação complicada. É bem verdade, até para ser justo, que em 5 jogos o Confiança enfrentou, olha aí o gol, ó, o Arnaldo ganha do Ayrton, olha onde veio o Talicinho, completamente livre, né? No contrapé do goleiro. É bem verdade que o Confiança já enfrentou, por exemplo, nessa Série C, se a gente for olhar a tabela, o Confiança já enfrentou o Caxias, que é o vice-líder, já enfrentou a Ponte Preta, que é a líder, já enfrentou o Maringá, que é o quarto. Ou seja, 3 dos 5 jogos foram contra times do G4. Então, ainda vem outros times teoricamente piores. Mas é um sinal de alerta aceso, né? Porque para poder amarrar, eu citei, né, em relação ao Vaguinho Dias, que o presidente Pedro Dantas, na ocasião, falou que a justificativa para a demissão era o desempenho na Série C com a vitória em 3 jogos. Se o Luizinho, que ainda tem essa condicionante, se o Luizinho, a Confiança do Luizinho, vencer o Londrina, que é um jogo dificílimo na segunda-feira, o Confiança, com 9 pontos disputados com o Luizinho, vai ter 3. O mesmo desempenho do Vaguinho Dias, que para o presidente, oficialmente, foi a justificativa da demissão. Ou seja, só corroboro o que eu coloco, que na minha avaliação não há uma justificativa técnica para o que aconteceu. E o que a gente está vendo em campo é justamente o reflexo disso. Vamos entender aqui como é que tá essa segunda parte da tabela, né? Porque a gente colocou, mas a gente não comentou. O Confiança está em 18º,
Em 16º, temos o Itabaiana, 15º, Retrô, 14º, o Náutico. Aí, 2 times pernambucanos, 2 times sergipanos, 2 times que se enfrentaram na última rodada e 2 times que vão se enfrentar na próxima rodada. Coincidências? Talvez, mas a gente pensando aqui nos próximos dos confrontos da próxima rodada, temos Floresta contra Guarani no sábado, Tombense contra CSA também no sábado, Ipiranga e Náutico no sábado, Maringá e Belo no domingo, Retrô e Itabaiana no domingo, ABC e Anápolis na segunda e Confiança e Londrina também na segunda-feira. Eu sei rapidinho que é o nosso próximo tópico, então nem vou aprofundar tanto, mas esse Retrô Itabaiana, ele tem um potencial de causar dramas em quem perder esse jogo aí, viu? Porque são 2 equipes que já estão com a zona de rebaixamento no cangote, né? Exatamente, a briga direta e uma briga que pode rolar um flashback. É ou não é? É sobre isso. Exatamente, né? Foram os times que foram semifinalistas da última Série D, né? Tiveram no mesmo grupo, né? Exato, tiveram no mesmo grupo, depois tiveram também jogando, inclusive na Série D, né? A gente conversou com o Itamachule, ele falou que foi o confronto mais difícil, ele enquanto treinador do Retrô, foi contra o Itabaiano, tanto na primeira fase quanto nas semifinais, foi o adversário mais complicado que ele pegou na última Série D. O Ellison, naquela ocasião, né? O Itabaiana, na fase de grupos, enfrentou o Retrô em casa, ganhou. Enfrentou o Retrô fora, ganhou. Aí, na semifinal, enfrentou o Retrô fora, ganhou. Então, ainda com um retrospecto de 100%, foi decidir a vaga em casa com a vantagem. Aí perdeu em casa e nos pênaltis foi eliminado. Franklin Mascotte, que é um dos milhões de desfalques que tem o Retrô, que está numa fase muito ruim, mas também está sem contar com muita gente, né? Pois é. E acabou demitindo o Milton Mendes depois da segunda derrota seguida, perdeu para o Caxias no último fim de semana, e antes tinha perdido para o Floresta. O Floresta não tinha sequer marcado gols no Campeonato Brasileiro. Marcou o primeiro gol da vitória por 1-0 sobre o Retrô, que foi muito mal naquela partida, foi muito mal contra o Caxias. E aí não deu para o Milton Mendes, que já foi uma escolha completamente atabalhoada na minha visão. Você vai ler o comunicado, Bárbara? Vou. O Retrô Futebol Clube Brasil informa que o técnico Milton Mendes não faz mais parte do comando técnico do Retrô. O auxiliar, Will José, assume interinamente o comando da equipe. E aí, o pessoal nos comentários já estava ali. Tio Chico, vem aí. Se vocês abrirem as redes sociais do Retrô, é o que mais vocês vão ver. O Milton Mendes, há algum tempo, ele não faz um trabalho bom. Ele tinha trabalhado... O último trabalho dele no Brasil havia sido no Retrô em 2021. E aí passou um tempo parado. No ano passado, ele foi treinar um time na Bolívia, do Peru, que eu não vou recordar o nome agora, e o time foi rebaixado no Campeonato Peruano. E aí, agora ele voltou para o Retrô com 2 sombras. A natural do Itamar, que pouco antes da Série C foi demitido pelo Santa Cruz, ficou livre no mercado. E a sombra do Willy José, que foi o cara que pegou a bomba no Campeonato Pernambucano, né? Porque o Dico Uley durou 2 jogos, depois o Evaristo Pisa só deu um alô lá pro pessoal, depois foi embora para o ABC, e aí sobrou para o Willis comandar o time na reta final, na sequência do Pernambucano, e ele levou muito próximo do título, né? Eu acho que até merecia ter sido campeão o Retrô, pelo que fez no segundo jogo contra o Sport. No primeiro também já conseguiu uma reação muito grande, muito boa, acabou perdendo. No segundo jogo, na Ilha do Retiro, venceu por 2-1, tinha um homem a mais no fim do segundo tempo, poderia vencido. E aí o Milton Mendes já com muito tempo inativo e com um retrospecto muito ruim. Acho que o Milton Mendes faz uns 10 anos que ele não faz um bom trabalho. 10 não, mas uns 7, 8, que ele não faz um trabalho que seja muito bem avaliado. E acabou chegando com essas 2 sombras e claramente não ia durar muito tempo, né? E para seu azar, o time não vem contando com nenhum lateral direito de ofício, porque o Sávio e o Gedeilson estão machucados, o Mascotte está machucado, o Fernandinho está machucado. E aí lá se vai quase meio time no departamento médico, mas os resultados são... Acho que não dá para contestar a demissão do Milton, porque o time realmente vinha se apresentando muito mal, e o discurso do Laércio, que é o presidente do Retrô, o dono do Retrô, é de acesso. Então,
começar mal assim, dessa maneira, quando o objetivo é o acesso, o investimento é para subir, claro que ia acabar sobrando para o treinador. Pois é, e só para completar aqui, o retrospecto do Milton nessa segunda passagem dele pelo Retrô, 5 jogos, 1 vitória contra o Figueirense, o empate contra o Fortaleza, que claramente não foi pela Série C, foi na Copa do Brasil, 3 derrotas, Ponte Preta, Floresta e Caxias, 4 gols feitos, 6 gols sofridos. E aí, agora o Retrô precisa correr um pouquinho contra o tempo, contra um adversário que ele já conhece, mas que Série C é outro campeonato e todo mundo está precisando ganhar de maneira urgente, né, Edu? Sobre o que o Ellison colocou bem, do hospital do Retrô, né, basicamente, até tava com a lista aqui separada. Investir no hospital em vez da faculdade, tá precisando. Pois é, acho que daria mais retorno. Eu até fui pegar a lista aqui, né, que a gente recebeu. Paulo Ricardo tá voltando de LCA, né? Denilson rompeu o tendão patelar, Sávio com lesão no reto femoral, o mascote que o Ellison já tinha colocado estirou a LCA, Fabinho fraturou a fíbula, Luiz Henrique teve cirurgia, Gedeilson sentiu posterior e mais recentemente o Fernandinho, que operou o tendão de Aquiles, né? E pensar numa lesão dessa para um cara com a idade do Fernandinho é até questão de continuidade de carreira, né? Para a gente questionar. Mas por que eu digo isso? Olha a quantidade de lesões que o Retrô teve, né? Toda essa passagem do Milton Mendes me parece muito sem pé nem cabeça, porque contratou, acho que o Milton Mendes muito mais pelo nome do que necessariamente pelos últimos trabalhos. Já parecia muito claro que não ia dar certo. E aí, quando você pensa que o time só tem 5 jogos na Série C e todo esfacelado, eu pelo menos imaginei, pô, o time não tá conseguindo resultados, mas para um time que chegou agora da Série D, todo esfacelado de lesão, com apenas 5 jogos, um treinador de nome, como é o Milton Mendes, acredito eu que a diretoria do Retrô vai dar respaldo. E não, mandou o cara embora. Então, assim, é uma demissão sem pé nem cabeça que complementa uma contratação que foi sem pé nem cabeça, né? Então, o Retrô começa trocando os pés pelas mãos e vamos ver como que vai agir agora sem o Milton Mendes. Né? Botafogo e Retrô ligando 0 para a Grife, né? São dois times que vão se enfrentar na outra rodada, né? Na 7ª rodada, se não me engano. Em João Pessoa, dia 25. Me parece que o Retrô ele vai ficar eternamente nesse looping Itamachule e Dico Ulley, né? Sempre que um dos dois estiver no mercado, ele vai acabar pingando lá. O Dico Ulley, por enquanto, está no Sergipe, mas quem sabe que o futuro reserva. Pode ser que Itamar chegue por lá, né? A torcida tá querendo, aparentemente. Vão me surpreender se não for ele, inclusive. Pois é. Pois é. Agora nos resta esperar e entender o que é que vai acontecer com os times na próxima rodada, né, gente? Jogos importantes em todas as séries, jogos jogaços, né? Tipo esse flashback entre Retrô e Itabaiana. Então, além disso, alguns times nordestinos participaram também de competições internacionais essa semana. Fortaleza está jogando, a gente vai trazer essas informações para vocês nos próximos vídeos. Mas teremos novidades por aqui também, né? Não tem só esse vídeo aqui, não tem só debate, vai ter curiosidade com Ellison Silva. Semana que vem tem. Semana que vem tem. Curiosidades com Ellison Silva, eu vou trazer o resumo de futebol feminino também dos times nordestinos para vocês. Então a gente vai estar aqui trazendo muitos conteúdos legais. Vocês, por favor, façam um favor de, depois de assistir mais de 40 minutos da gente falando, dar um like e de Posso deixar uma indignação antes de acabar? Por favor.
um absurdo que estavam cogitando e falando com absoluta naturalidade que era o jogo entre Central e Santa Cruz pela Série D ser realizado na Arena de Pernambuco, como se não tivesse nenhum problema isso, pelo amor de Deus. Isso aí é inversão de campo e estava todo mundo tratando como se fosse a coisa mais normal do mundo, que era para o Central lucrar, porque aí precisa da grana e a torcida do Santa Cruz ia ajudar o Central, inclusive, mas isso aí é inversão de mando de campo. Se esse jogo não for realizado em Caruaru, não vai ser, né? Na verdade, não vai ser realizado em Caruaru, mas isso foi tratado com muita naturalidade no início da semana, isso me deixou bastante incomodado, então essa vai ser a minha indignação final desse episódio de estreia. Eu tenho uma indignação também. Posso? Momento de indignações aqui do final do episódio. Ontem, né, pro dia que nós estamos aqui gravando, né? Ontem nós tivemos o fechamento da rodada da Série C com Itabaiana e Figueirense. O Itabaiana jogou mal contra o Lanterna em casa, um jogo que o Itabaiana precisava vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Jogou mal, desperdiçou pontos importantes, saiu vencendo por 1-0, né? E tomou empate no segundo tempo num gol bizarro, né? Que o Jefferson, goleiro ex-náutico e Santa Cruz, no quarto escanteio seguido, tá? O Figueirense teve 4 escanteios em jogadas seguidas. No quarto escanteio veio uma cobrança, ele foi sair socando, socou para baixo, acertou o próprio companheiro e saiu um gol contra. Então, assim, foi um empate péssimo para o Itabaiana e não dá, foi total. E não dá para justificar na minha avaliação com a arbitragem. Dito isso, na minha avaliação, houve um pênalti claramente não marcado para o Itabaiana no finalzinho, já nos acréscimos do jogo. Segunda vez já, né? Porque contra o São Bernardo, no fim do jogo, o Itabaiana perdeu por 1-0 também, houve um pênalti não marcado. Mas a minha indignação não é com a arbitragem. Depois do jogo, como de praxe, né, como costuma acontecer muito no futebol brasileiro, essa coisa de quem grita mais e ninguém interessado em realmente mudar a parada, o presidente do Itabaiana, Wilson Mendonça, foi à imprensa e fez um pronunciamento pedindo que a Federação Sergipana ajudasse o Itabaiana, né, protocolasse algum tipo de ofício, alguma reclamação e tudo mais, e que a federação colocasse alguém nos jogos de Itabaiana, né? Segundo ele, na alegação do presidente Wilson, a Federação Sergipana não destinava pessoas, né, dela para os jogos de Itabaiana. E aí eu até entendo assim, a federação contestar isso se não for o caso. Tudo bem. Só que a federação soltou uma nota nessa terça-feira assim, de muito mau gosto na minha avaliação. A própria manchete, nota oficial, a Federação Sergipana de Futebol lamenta as declarações do presidente do Itabaiana, Wilson Mendonça, após a partida contra o Figueirense pelo Campeonato Brasileiro da Série C. E aí fala que a FSF, na Federação Sergipana de Futebol, foi surpreendida pela nota, falou do que a federação já fez e tudo mais, e aí diz que lamentou a postura do Itabaiana, né, falando que a diretoria do Itabaiana tem tomado decisões isoladas nos últimos meses sem consultar a federação, né? Inclusive, até eu citei o caso aqui do jogo contra o São Bernardo, a federação citou que o próprio Itabaiana protocolou um ofício à CBF sem consultar a federação, né? Reclamando da arbitragem e tudo mais. Enfim, um momento esparso da nota, a federação cita, realmente foi pênalti, estamos tomando a providência, mas a nota ela foi muito mais para expor a diretoria do Itabaiana do que para defender o clube, o que me parece uma coisa bizarra, assim, é um caso muito raro, né? Eu particularmente não me lembro de outros assim, de que um clube é prejudicado na competição CBF, pede à federação que a federação se manifeste a favor dele e a federação vem a público para criticar o clube, né? Eu vou uma nota assim, na minha avaliação, completamente fora de tom e tá pegando muito pro torcedor, por quê? Porque o presidente, eu não gosto de teorias da conspiração, né? Mas tô colocando o que é dito, que o presidente da federação, o Milton Dantas, já há quase 10 anos, foi durante algum tempo presidente do Confiança, ele é torcedor declarado do Confiança, então a torcida do Itabaiana tá pegando muito no pé disso, né? Se questionando. Se fosse com Confiança, a federação falaria dessa forma? Eu não sei, eu não entro no si, não gosto de conspirações, mas fato é que eu achei uma nota de péssimo tom, assim, de você criticar, peraí, o clube foi atrás da CBF por conta de um erro, aí você vai e critica o clube porque não passou pela federação, tipo,
Que é isso que você É tá porque querendo dizer? o de praxe, nessas ocasiões, né, a federação ela solta uma nota dizendo: estamos atentos ao que está acontecendo, vamos tomar a devida providência. Nem que seja só da boca para fora, que nem vai fazer nada. Mas ela solta a nota que é para botar panos quentes, né? Mas você ir de encontro a um clube filiado é realmente que é bem estranho. Com esse final de indignações, concluímos o episódio de hoje, né, meus caros? Tá Concluímos. entregue. É isso. Está entregue, primeiro episódio. Muito carinho, muito carisma por aqui para vocês. Nos vemos no próximo episódio. Próximo episódio, provavelmente, que terá o rostinho de Edson Silva. Muita informação, muita curiosidade. Vamos ver. Vamos ver qual será o próximo episódio, mas com certeza, se vocês seguirem aqui as nossas redes sociais, vocês sempre vão ter conteúdos e curiosidades do futebol nordestino. Fechado? Um cheiro!